Jesus tinha seus 12 discípulos, todos sabemos disso, e dentre esses 12, 3, pelo que a gente vê nos evangelhos, eram mais chegados, mais próximos de Cristo, não é? Quais eram esses 3? Quem sabe? Pedro, Tiago e João. Por que todo mundo falou Pedro primeiro? É que nos evangelhos é interessante, quando há referência ao fato de que esses 3 eram mais próximos de Cristo, normalmente o nome de Pedro é citado. Então parece que dos 3 mais chegados, Pedro era o mais chegado ainda. Agora é interessante que quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que esse Pedro, ele não era muito fácil não. Ele dava assim umas vaciladas, umas mancadas. Pedro, ele era muito afoito, impulsivo, precipitado. E quem tem um temperamento assim sabe que isso coloca a gente em situação delicada muitas vezes, né? A pessoa precipitada tende a ser mais falante, e quem fala mais erra mais. Apesar de que também tem boas chances de aproveitar ocasiões assim e acertar em cheio, né? Acertar na veia. Pedro não só errava, ele acertava também. Um dia, isso está lá em Mateus capítulo 16, a Bíblia diz que Jesus andava com os discípulos, aí Jesus deu uma paradinha, olhou para eles e disse assim: quem que o povo está falando que eu sou? Aí os discípulos disseram: olha, Senhor, tem gente dizendo que o Senhor é João Batista. A ideia de que João Batista havia ressuscitado e era Jesus. Tem gente que está falando que o Senhor é Elias. Tem gente também que diz que o Senhor é o profeta Jeremias. E tem outros que falam de outros profetas. Aí Jesus disse assim: e vocês? Quem eu sou para vocês? Adivinha quem deu a resposta? Pedrão. Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Acertou ou não? Gente, que frase linda, não é? Tu és o Cristo. Cristo significa ungido, o Messias, o Filho do Deus vivo. Gente, que coisa linda. Como Jesus ficou feliz quando ouviu isso, sabendo que um dos seus discípulos estava entendendo quem ele era. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, tem um outro relato. A Bíblia diz que uma multidão veio seguir Jesus. Jesus olhou para a multidão e disse assim: ai, ai, tudo bem, tem muita gente aqui, na boa, mas eu estou achando que vocês estão aqui mais pelos milagres que eu tenho feito do que por mim mesmo. No dia anterior, Jesus havia multiplicado pães e peixes, e o povo comeu assim, até fartar. Sobrou pão, não é? Sobraram peixes. Aí Jesus, vendo aquela multidão, disse assim: ah, que dó, vocês estão aqui, eu vejo que é mais pela comida do que por mim, pelos meus ensinos. Aí Jesus disse assim: eu quero que vocês saibam que eu sou o pão da vida. Quem comer minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Quem de mim, disse Cristo, se alimenta por mim, viverá. Mas se vocês não comerem minha carne, não beberem meu sangue, vocês não têm vida. Essas palavras de Cristo criaram uma discussão entre ele e alguns líderes religiosos ali, e o assunto foi ficando assim meio forte. E a Bíblia diz que quando Jesus terminou o seu discurso, muita gente disse assim: esse discurso está muito duro. Como que dizendo assim: não é isso que a gente esperava não. E eles desistiram de seguir Jesus, foram abandonando Jesus. Nessa hora, Cristo olhou para os discípulos e disse assim: e vocês? Vocês também vão, como dizem os jovens, vão vazar? Vocês também vão embora? Quem foi que respondeu pelos discípulos? Pedro. E olha só o que Pedro disse: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos conhecido e crido que Tu és o Santo de Deus. Uau! Gente, muito bom, hein? Pedro disse assim: Senhor, para quem nós iremos?
Quem é que agora vai nos satisfazer como o Senhor nos satisfaz? Nós encontramos no Senhor o que nós procurávamos, nós achamos o que nós precisávamos. Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos conhecido e crido que Tu és o Santo de Deus. Tenha mais cuidado quando você for falar de Pedro, porque Pedro não só dava bola fora, não. Que coisa linda, não é? Bom, eu já acertei muitas vezes também. E já falei, acho que muitas coisas lindas, modesta parte, tá? Desculpa aí, tá? Mas eu tenho que admitir que eu já dei um monte de bola fora. Gente. Uma vez eu era menino e fui pregar, foi a primeira vez que eu fui pregar. Eu devia ter nessa época assim uns 13 anos. E eu resolvi pregar sobre Judas Iscariotes. Olha a ideia. Logo sobre Judas, né? O pior de todos. Eu escrevi todo o meu sermão, eram umas 7 páginas, eu acho. Era uma quarta-feira à noite. E aí teve aquela parte de orações e tal, e chegou minha hora. E eu comecei a pregar, lendo todo o meu sermão, lendo, e tinha um relógio assim no fundo da igreja, como ali também tem. Quando eu estava na última página, eu me lembrei de olhar o relógio da igreja. E quando eu olhei o relógio da igreja, eu descobri que eu tinha pregado por 5 minutos. E eu estava na última página. Me deu um desespero e na minha cabeça veio o pensamento assim: o povo, quando terminar o sermão, vai dizer assim, olha, menino, a gente não põe mais para pregar. E tinha uma fila para pregar quarta-feira. Eu fui um dos primeiros. Eu falei, gente, eu vou acabar com minha turma, porque eles não vão botar os meninos mais para pregar, porque o menino chega lá, fala 5 minutos, acabou. Aí eu comecei a ler a última página bem devagarzinho, para gastar o tempo, em câmera lenta. Slow motion fala, né? Aquela coisa bem lenta. Eu fui lendo, quando chegou na última frase, que eu olhei o relógio, uns 7 minutos. Aí eu falei, não, agora é no improviso. Dentre os meus improvisos, eu disse assim, ó, aqui uma coisa, irmãos, ainda existem Judas na atualidade, e aqui dentro dessa igreja tem muitos Judas traindo Jesus. E mandei bala. Quando terminou o sermão, fui para casa. Minha mãe tinha ido à igreja, o filho ia pregar, não é? Estava orgulhosa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me recebeu e me disse assim, o que foi aquilo que você fez, meu filho? Eu falei, mãe, é porque foi curto? Não, para que você falou que tem Judas na igreja? Mas como é que você fala uma coisa dessa, menino? Na hora que você falou aquilo, a vontade que me deu foi enfiar minha cara debaixo do banco e me esconder. Eu falei, ô mãe, desculpa aí, é porque eu não sabia o que falar, não é? Bom, mas eu já dei muitos outros bola fora. E você? Você sempre acerta? Já falou que não devia ter dito para alguém? Talvez na igreja aqui? Ou no seu relacionamento em casa, com sua esposa, com seu marido? Nunca falou uma palavra da qual depois você se sentiu envergonhado por ter dito, né? Para os seus filhos. E, aliás, permita-me dizer uma coisa, quando você pede perdão para a mulher, ou para o marido, ou para os filhos, ou para um amigo, para quem quer que seja, quando um pastor, por exemplo, pede perdão para um membro da igreja, porque ele se precipitou em alguma palavra. Sabe, quando a gente pede perdão para as pessoas, a gente não está se diminuindo, nós estamos apenas admitindo que somos humanos. Em vez de você diminuir no seu conceito em relação diante dessa pessoa, na verdade você ganha crédito, porque você está demonstrando humildade, maturidade. O problema é quando a gente erra e tenta manter o erro com outros erros por causa do nosso orgulho. Então é assim, Pedro errava, Pedro acertava. Assim como acontece conosco. Mas veja, a despeito dos seus erros, Pedro era profundamente amado pelo Senhor. Na noite em que Jesus seria preso, pouco antes de ser preso, Jesus disse assim para Pedro, olha Pedro, eu estarei orando por você,
porque o diabo vai fazer de tudo, Pedro, para você desistir, para você me abandonar. Mas eu estou orando por você, para que o inimigo não consiga vencer você, para que a sua fé não desfaleça. E olha, Pedro, quando você se converter, então fortaleça os seus irmãos. Jesus estava dizendo assim: Pedro, quando você entender a mensagem, quando você me amar de todo o seu coração, quando a luz do Evangelho iluminar os seus caminhos, eu quero pedir a você que você leve essa luz, para que essa luz ilumine também os seus irmãos, porque Jesus sabia que Pedro era um tremendo líder, era uma pedra bruta que estava sendo lapidada. Jesus falou: Pedro, quando você se converter, converta os seus irmãos. Sabe o que Pedro respondeu nessa hora? Pedro olhou para Jesus e disse assim: ai, ai, o senhor está orando por mim, preocupado por mim, comigo, por causa do diabo? Pois eu quero dizer para o senhor que diabo não tem chance com Pedro, não. Eu, se preciso for, serei preso por sua causa, e se preciso for, eu morro pelo senhor. Será que Pedro estava mentindo? Eu acho que não. Estava sendo sincero. Mas Jesus sabia que, apesar da sinceridade de Pedro, na hora H, na hora da prova, ele não daria conta de viver essas palavras, porque sua experiência com Cristo ainda era superficial. Quando você ouve uma mensagem, por exemplo, vem à igreja, ouve uma mensagem que toca seu coração e você sai pensando assim: agora eu vou fazer tudo diferente, eu vou procurar viver em total obediência a Deus. Mas aí você dá uma vacilada, logo depois você pensa assim: eu sou um falso. Não é necessariamente que você seja falso, talvez seja o fato de que, apesar da sua sinceridade, sua experiência com Deus ainda é superficial, ainda é pequena. E foi nessa hora, quando Pedro disse assim: eu vou preso pelo Senhor, morro pelo Senhor, Jesus disse assim: pois eu vou lhe dizer uma coisa, essa noite, antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. Nessa hora Pedro deve ter pensado assim: Senhor, o senhor está achando que eu sou tão ruim assim? Não sou não. E aí chegaram os soldados para prender Jesus, e um dos discípulos, a gente não sabe quem foi, disse assim: Senhor, nós devemos combater com a espada? Antes que Jesus respondesse, Pedro pegou a espada e paf, num soldado, o servo do sacerdote. E a Bíblia diz que Pedro cortou a orelha do homem. Veja, sincero ou não? Sim, estava tentando defender Jesus. Aí Jesus diz: não, Pedro, guarda a sua espada. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, é dito que depois dessa hora todos os discípulos fugiram. João é que diz que foi Pedro que sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Mas depois que ele fez isso, todos eles, incluindo Pedro, fugiram. E eu quero convidar você para a gente abrir aqui agora no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Alguém já estava pensando assim: pastor, abre logo a Bíblia, vamos ler um verso. Outro dia, inclusive, eu vi o pastor Ezequias falar que o sermão deve começar com um verso da Bíblia. Eu já estava agoniado para ler um verso aqui, para o meu amigo o pastor Ezequias ficar mais satisfeito. Lucas, capítulo 22, agora no verso 54. Olha só, Lucas 22, 54, está escrito assim: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiam de longe. Todos fugiram, mas Pedro voltou. E ele deve ter pensado assim: já comecei a vacilar. Ele disse que eu ia negar e eu já comecei a negar, já corri. Me mandei. Sabe de uma? Eu vou voltar. Vou voltar para mostrar para ele que eu sou sincero, que eu estou me esforçando para fazer o que é certo. E ele voltou. Mas ele voltou, e diz a Bíblia, e ele ficou seguindo Jesus de longe. Jesus foi introduzido lá na casa do sumo sacerdote. Pedro e João conseguiram entrar no pátio da casa e ficaram ali. E aí que a história se desenrola e a gente conhece, né? A Bíblia diz que quando Pedro estava ali, seguindo de longe,
é que acontece o episódio da negação. Alguém chega e diz assim: ei, você aí, você é discípulo de Jesus, você veio lá da Galileia. E Pedro disse: eu não sou. Aqui tem uma aplicação que eu posso fazer para a gente. Sabe qual é? Quando a gente segue Jesus de longe, de fato a gente não é discípulo dele para valer. O que segue de longe, segue e não segue. O que segue de longe é aquele que não despreza Cristo, mas também não abraça. Eu poderia dizer que o cristão que segue Cristo de longe é aquele que deseja os privilégios do cristianismo, a coroa de glória, mas ele evita os compromissos, a cruz que machuca, que dói. O que segue Jesus de longe é assim: segue e não segue, não despreza, mas também não abraça. Por isso é que ele não é discípulo para valer, porque o verdadeiro discípulo, ele está junto, ele está colado, ele não se separa.